Olá, pessoal! Me chamo Heloísa Reis, faço o terceiro semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo do período noturno e apresento a vocês o meu trabalho sobre a Art Deco. Art Deco é um estilo artístico que surgiu na Europa nos anos 20 e influenciou as artes, moda, cinema, arquitetura e design de interiores, e era um estilo clássico, simétrico e retilíneo, que atingiu seu ponto alto entre 1925 a 1935 e se inspirou em movimentos artísticos sérios, como o cubismo, o futurismo e a influência do Bauhaus. Entre as suas características estão o uso de formas geométricas, ornamentos e designs abstratos. O termo Art Deco, que nada mais é do que uma abreviação de Art Décoratif, arte decorativas em francês. Em 1875, o nome Artes Decorativas foi criado para definir o nome de alguns artistas que faziam design de moda, móveis e joias e que atuavam com artes aplicadas. A exposição de 1925 reuniu 15 mil expositores de 15 países e mostrou ao mundo o novo estilo artístico que vinha fazendo sucesso entre a burguesia europeia. A Art Deco passou a fazer parte também da vida cotidiana e começou a ser aplicada em publicidades, objetos de uso doméstico, joias e mobiliários, entre outras áreas. Com o sucesso, a Art Deco se espalhou pelo mundo, chegando nos Estados Unidos e alcançando seu ápice na arquitetura, dos arranha-céus. O início da Art Deco foi marcado pelo uso de muitas cores, brilhos e estampas florais. Mas com o passar do tempo, o estilo foi recebendo a influência do cubismo e passou a valorizar mais as formas geométricas. Já no final dos anos 20, com a aproximação da Grande Depressão, o Art Deco começou a ficar mais modesto e sem muitos ornamentos. Mas quando falamos sobre as características do Art Deco em esculturas, vale destacar que as obras eram puramente decorativas, ou seja, não era projetada para exposição em museus, e sim para decoração de prédios, edifícios governamentais, praças públicas e salões privados. As esculturas quase sempre representavam figuras heróicas ou alegóricas relacionadas ao propósito do edifício. Este foi Paul Fouloute, designer francês de móveis luxuosos e de objetos de arte decorativa. Foi um dos líderes do movimento Art Deco e teve uma grande influência na França. Ele nasceu em Paris em 1877, filho do fabricante de papel de parede Félix Fouloute-Bethuin, formado como escultor pelo artista Eugène Grasset. Seus primeiros projetos foram inspirados na arte neogótica. Entre 1901 e 1903, aproxime-se da arte nouveau, realizando objetos de prata, tecido, bronze e joias para o showroom de Paris, La Maison Moderne. Nesse mesmo ano, juntou-se a Arte em Tudo, um grupo de artistas que promove o artesanato francês sobre o produto da indústria estrangeira. Como membro fundador, ele conheceria o artista decorativo Maurice Dufresne, cuja abordagem ao deco acabou influenciando fortemente seu próprio estilo. E foi só a partir de 1904 que Fouloute começou a trabalhar como designer independente e, em 1910, dirigiu sua própria empresa de decoração atendendo a uma clientela abastada, onde ganhou uma reputação de qualidade e elegância, com um gosto clássico profundamente entrelaçado com a sensibilidade do deco. E foi assim até o final de sua vida, em 1941, quando Fouloute faleceu. Esta foi Tamara de Lampicha, nascida em Maria Korska, Varsóvia, na Polônia. Estudou em um colégio interno em Lausana, na Suíça, e aos 20 anos se casou com o advogado Tadeusz Lempicha, em São Petersburgo, na Rússia. Com a Revolução, seu marido foi preso pelos bolcheviques, mas, graças à intervenção de Tamara, foi solto. Depois, eles se mudaram para Paris, e ela se instalou em Montparnasse, e rapidamente foi aceita pela sociedade parisiense, e ganhou o apelido de La Belle Polonaise, graças à sua postura moderna. Foi uma pintora polonesa da Art Deco. Influenciada pelo cubismo, Lempicha tornou-se principal representante do estilo Art Deco em 2 continentes. Uma artista favorita de muitas estrelas de Hollywood, conhecida como a Baronesa com o Pincel.
Ela era a mais elegante pintora de retratos de sua geração, entre a alta burguesia e a aristocracia, pintando duquesas, grandes duques e socialites. Através de sua rede de amigos, ela também expôs suas pinturas nos salões mais elitistas de sua época. Durante sua infância, Tamarra viveu em várias regiões da Europa devido ao trabalho de seu pai. Está localizado no Morro do Corcovado, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, no Brasil. Inaugurado em 1931, essa imensa estátua representa a imagem de Jesus Cristo com os braços abertos. O Cristo Redentor possui 38 metros de altura, incluindo o pedestal, e 28 metros de largura. O Cristo está localizado a 709 metros acima do nível do mar e seu peso é de 1.145 toneladas. Ele é o segundo maior monumento de Cristo no mundo, ficando somente atrás da estátua de Cristo Rei na Polônia. Ele foi construído de concreto e pedra-sabão e assemelha-se ao tamanho de um edifício de 13 andares. A pedra-sabão foi escolhida como material pois é resistente à erosão e é encontrada em grande abundância no país. A pedra-sabão foi cortada em muitos triângulos e aplicado à estátua. A cabeça e as mãos do Cristo foram feitas na França pelo escultor Paul Landowski-Maximilien. O Cristo Redentor inspirou diversas músicas e foi referência em alguns filmes. Em 2007, o Cristo Redentor foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Já em 2012, ele foi incluído na lista de Patrimônio da Humanidade pela Unesco. E uma curiosidade sobre o Cristo é que ele é uma das esculturas da Art Deco mais conhecida e provavelmente a maior. Agora irei falar sobre o Théâtre des Champs-Élysées. O Teatro dos Campos Elíseos é um teatro situado no 8º bairro de Paris, na França. Ao contrário do que o nome pode sugerir, o teatro situa-se na Avenida de Montagnier e não na Avenida de Campos Elíseos. O edifício em si foi uma revolução. Foi construído em uma forma retangular no solo, recebidos com linhas limpas e nítidas. Demorou do ano de 1911 até 1913 para construir o teatro e se tornar o primeiro edifício representativo do estilo Art Deco, em arquitetura e tanto como design de interiores em Paris. O arquiteto Henri van der Velde é selecionado para o projeto. Porém, o prédio é projetado em aço e sua estrutura, porém, será de concreto. Finalmente, se escolhe um contraprojeto dos irmãos Pirret, Auguste e Gustave, que seria mais econômico. Os irmãos Pirret estão se desviando do princípio para este projeto. O concreto não fica visível do lado de fora, em favor de uma fachada de mármore branco decorada em baixos relevos. Esses baixos relevos são obra do escultor Antoine Bourlier. Eles evocam cenas antigas e disciplinas artísticas. A fachada com linhas geométricas é inspirada na Art Deco. O teatro tem bem as características da Art Deco, como, por exemplo, a simetria, a geometrização em sua fachada, trazendo simplicidade e, ao mesmo tempo, um projeto muito inovador para a época que foi construído. O Autorretrato do Bugatti Verde, de Tamara Lempiccia, de 1929. A pintura tem de 27 por 35 centímetros e é uma coleção particular. Tamarra se retratou nessa que provavelmente é a sua pintura mais famosa, sentada ao volante de um carro esportivo verde Bugatti, usando luvas marrons, um chapéu que se assemelha a um capacete e um lenço longo com dobras dramáticas à sua direita. As dobras do tecido e os detalhes cromados estão exemplares no estilo Art Deco, e a iluminação impressionante fornece a impressão de velocidade como se a pintura captasse um momento fugaz. A pintura oferece uma nova imagem de uma mulher moderna, de autodeterminação e sensualidade sem remorso. A expressão da artista é controlada e desapaixonada ao olhar diretamente para o espectador, apropriando-se do olhar masculino tradicional e contradizendo as representações tradicionais das mulheres. E por fim, a arte aplicada. Os móveis com acabamento em dourado ou em latão são exemplo de tendência herdada dos anos 20. Outra inspiração interessante é o uso de espelhos para criar um efeito dramático.
seja ocupando a parede inteira, formando desenhos com placas de diferentes tamanhos ou revestindo móveis por completo, como aparadores e mesas laterais. Materiais com brilho, como laca e madeiras envernizadas, também dão esse clima ao decor sem exagero. Quanto à iluminação, lustres exuberantes trazendo a volta do glamour, enquanto luminárias indiretas garantem um ar intimista aos espaços. Para completar, estofados revestidos de veludo ou outros tecidos sofisticados fecha a decoração com chave de ouro e também estão em alta ultimamente. Isso é tudo, pessoal.